tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente no programa Escribas. Hoje, com a presença de Luísa Aragão. Luísa é cientista social formada pela UENF, pela Universidade do Estado do Norte Fluminense, mestra e doutoranda em antropologia pela Universidade Federal Fluminense. E o nosso papo de hoje é sobre segurança pública, né? Isso que a gente vê aí o tempo inteiro, pautado nos grandes jornais, na grande imprensa, e segurança pública é para prender bandido, segurança pública, afinal de contas, né? É para isso que a gente vai conversar hoje. Luísa, um prazer receber você aqui, viu? Muito obrigada, Rosiane, é um prazer estar aqui com vocês. E acho que a primeira pergunta que a gente tem que se dirigir, né, é o que é segurança pública. Exatamente, pois é, porque as pessoas falam, né, a gente vê, os jornais vendem segurança, né, existe todo um discurso sobre segurança pública. Afinal de contas, o que é? É para prender gente, é para matar gente, é o quê? É para resguardar o cidadão? O que é segurança pública? Bom, a partir do senso comum, a gente pode ter a impressão de que segurança pública é apenas caso de polícia. Uhum. Mas quando a gente pensa a partir dessa visão, nós estamos olhando exclusivamente a partir da visão do Estado. Os estudos em antropologia, né, a partir do declínio da ditadura, começaram a se interessar em saber o que seria a segurança pública de uma perspectiva da sociedade. Ou seja, nós começamos a olhar para como a sociedade regula ela mesma. Me diz uma coisa, tem uma história, né, por trás disso. Tem uma coisa que é o papel do exército antes e depois da ditadura. Como é que é isso, Luísa? Bom, durante a ditadura, quando esse grupo era o principal responsável por conduzir a gestão dessas políticas de segurança pública e da formulação dessas políticas, era muito claro que a segurança pública deveria formular políticas de combate a um inimigo e não de proteção do cidadão. A partir desse declínio e da emergência dos estudos em antropologia voltados para a área de segurança pública no Brasil, nós podemos ter contato com uma outra perspectiva, de que segurança pública deveria garantir às pessoas as suas práticas sociais, o direito a estabelecer os seus vínculos e os seus laços cotidianos com segurança. Estabelecer, portanto, vínculos de cidadania entre as pessoas normais. Isso não tem necessariamente a intervenção da polícia. Nesse sentido, segurança pública não é apenas caso de polícia. A gente está falando de segurança pública quando estamos tratando de conflitos escolares, quando estamos falando da Lei Maria da Penha, quando estamos falando da regulação do mercado popular da Uruguaiana. Então, quando as pessoas estão procurando formar os seus vínculos, administrar os seus conflitos, que fazem parte, que são constitutivos mesmo dos nossos laços sociais, aí é que a gente está falando em segurança pública. Quer dizer, esses conflitos, o pessoal, quando a gente fala em conflito, as pessoas se apavoram, né? Porque a tradição conflito é uma coisa ruim. E se a gente mantiver isso, não é bem assim, né? Não é bem assim. O brasileiro tem pavor de conflito, pavor de expor os conflitos, e nós temos, inclusive, toda uma literatura que fala do homem cordial, do brasileiro como o sujeito que vai evitar ao máximo entrar em confronto com o outro. Mas, na prática, nós brigamos com as pessoas e isso não rompe relação nenhuma. Afinal de contas, esposa que não briga com a sogra e irmão que não briga com a irmã, não é família. É verdade. E não faz com que isso vire um problema, né? Porque você briga com a família, às vezes você briga até com o vizinho, daqui a pouco você vai lá e resolve, né? Quer dizer, isso é um tratamento de segurança pública, quer dizer, expor os conflitos e tentar harmonizá-los ou administrá-los é uma questão de segurança pública? Sim, com certeza. E, principalmente, descobrir como as pessoas resolvem os seus próprios conflitos e quando o Estado deve ou não interferir nessas questões. Porque, às vezes, quando o Estado entra no meio da jogada, isso pode não ter um resultado positivo, né? Às vezes, o que vai atrapalhar a solução dos problemas é a própria judicialização dos conflitos. Que, afinal de contas, a gente, nesses estudos, né, de segurança pública, a gente não procura saber
apenas como as coisas funcionam. Nós estamos preocupados também em quais são as formas de pensar a sociedade que estão por trás dessa maneira de gerenciar os conflitos. Então, justamente por isso, quando a gente está pensando no policial que está abordando as pessoas na rua, nós estamos pensando numa identificação dessas pessoas, né? Quem é o policial e quem é a pessoa que está sendo abordada. Como que essa identificação vai ajudar no gerenciamento daquele conflito? Eu acho que a gente chegou num ponto que é importante da gente tratar. Quais são os marcos legais? Não sei se eu acho que é exatamente essa a questão. Quais são os marcos legais de Exército, Polícia Militar e Polícia Civil, quando a gente vai pensar por quê? O Complexo do Alemão tem hoje aqui na zona norte do Rio de Janeiro, a gente tem uma situação muito que parece muito ousada, assim, muito fora do padrão. Porque a gente tem o Exército, a Polícia Militar, dentro de uma comunidade, de uma favela, e existem pessoas sendo presas por soldados e militares do Exército. Quer dizer, num sistema de democracia, isso parece muito fora do comum. Então, assim, quais são os marcos legais e como é que a gente pode entender, por exemplo, essa militarização no Complexo do Alemão? Olha, a primeira coisa é que a gente não pode pensar o Complexo do Alemão a partir sem pensar na dimensão do território. Uhum. Então, no momento em que a gente começa a falar sobre a maneira como a polícia age dentro do Complexo do Alemão, a gente tem que pensar quais são as concepções do Estado e desses policiais sobre aquele lugar e sobre como se deve agir ali. Para começo de conversa, só o que chega dentro do Alemão é a polícia. Não é escola, não é posto de saúde. Inclusive, segundo relatos das pessoas que moram lá, a última notícia é que fecharam vários postos de saúde. Que para você chegar até um atendimento de emergência, você precisa passar por várias zonas que estão permeadas por fronteiras visíveis e invisíveis, né? São grupos diferentes de tráfico, de milícia e que exige todo o gerenciamento de conflitos que foi bagunçado pelas relações com o Estado, né? Então, mesmo diante da regulação que essas pessoas conseguiram estabelecer, o Estado chega e não procura saber como ele pode participar daquilo sem bagunçar aquele ordenamento social. E a polícia, né, seja ela militar, seja PM, seja guarda municipal, todas essas guardas ali dentro fazem parte de um gerenciamento que está preocupado com os interesses do Estado, que não está procurando entender a visão da população sobre como gerir essas questões. E tudo isso passa por uma definição de humanidade mesmo dessas pessoas, porque o dedo rápido no gatilho que a gente vê dentro do Complexo do Alemão certamente não vai ser o mesmo que a gente vai ver na Zona Sul. Então, o que está por trás disso tudo? Né? São questões de fronteiras, são maneiras de conceber a população e a tarefa da polícia que comprometem esse serviço e tem a ver com esse jogo entre uma lógica de combate ao inimigo e de defesa de direitos humanos. Essa lógica de combate ao inimigo, ela parte do Exército. Do Exército, que nesse momento em que ele está... É por isso que todo mundo fica dizendo, não, mas o Exército não pode ir para a rua, mas... Quer dizer, é exatamente por conta disso? Pois é, porque essas pessoas, esse grupo, tem uma formação voltada para a defesa nacional. E a defesa contra um inimigo. Ele não está defendendo os direitos do cidadão. E são pessoas, aliás, cujo único atributo exclusivo é o uso da força. É o monopólio da força através do Estado. E o problema, justamente, é entender a segurança pública exclusivamente a partir desse viés. Quando a segurança pública começa a ser entendida como multidimensional, né? Quando a força da polícia é apenas uma das vertentes a serem levadas em consideração para se pensar uma política de gestão da segurança pública, aí tudo muda de figura. Aí a gente pode começar a falar de várias vozes conversando para resolver um problema. E não apenas o Estado, de cima para baixo, dizendo qual é o problema e qual é a solução.
porque isso também é problemático, né? Quando o Estado começa a dizer qual é o problema ou não, a gente tem uma série de conflitos que são silenciados e outros conflitos que antes não existiam que passam a surgir. Por exemplo, né, como é que a gente pode pensar isso no caso de territórios conflagrados? Né? No Rio de Janeiro tem demandas, né, contemporâneas, modernas, de territórios grandemente conflagrados, né, com domínio, não só com o domínio do tráfico, mas com o domínio de milícias, que fazem todo um tabuleiro, né, pensando, inclusive, nessas populações. Como é que a gente pode pensar isso? Olha, a primeira coisa, eu acho, é ouvir essas pessoas, porque eles estão colocando a boca no mundo, né? São pessoas que através... Ouvir quem? Os moradores? Os moradores, as pessoas que estão se comunicando através da religião, através da música, através de uma série de meios de comunicação e até formulando suas questões como um conhecimento mesmo, né, em formatos acadêmicos. Recentemente foi publicado um relatório sobre o impacto da militarização das favelas, elaborado por esses próprios moradores, né? Então são pessoas que têm formas próprias de administrar esses conflitos, de se empoderar e de se colocar como pessoas que precisam ser humanizadas, que precisam ser entendidas como sujeitos de direitos a partir do Estado, né? Mas isso não vai vir do Estado, não vai vir de cima para baixo. Que, afinal de contas, o Estado não é só uma estrutura, um sistema que funciona no vazio. Existem pessoas ali dentro que têm todos os defeitos que a gente encontra no resto da sociedade. Seja ele racismo, seja preconceito contra quem mora na favela, preconceito contra dadas religiões, preconceito de gênero, preconceito por orientação sexual. Tudo isso está presente ali dentro. Nós precisamos nos direcionar para estas diferenças e para a maneira como essas pessoas estão procurando formular a própria identidade e os próprios direitos para conseguir, de fato, pensar em segurança pública aí, né, nesse sentido mais amplo. Uma outra questão que sempre é colocada nessas discussões de segurança pública é a formação do policial. Quem é que forma esse policial? Com qual objetivo? Como é que é feito isso? Como é que você desumaniza esse cara? Porque a questão é essa, né? Quer dizer, o ser policial demanda uma postura que a gente vê que é uma postura que é construída. Como é que é feito isso? Como é que é esse tipo de relação? Olha, essa formação policial, para começo de conversa, é algo muito eficaz. Né? Sim, sim. Através de uma disciplina militar, através de uma incorporação mesmo dessa lógica, as pessoas passam... Que é da lógica do combate? Sim, da lógica do combate e também de uma lógica de obediência e uma relação diferente com a autonomia, né, na tomada de decisões. A própria hierarquia da polícia é uma das grandes bases dessa estrutura e dessa reprodução de uma ordem com base na autoridade, né? Que existem duas formas de autoridade. Uma é a autoridade que tem a ver com o seu lugar na sociedade, que tem a ver com a forma como uma pessoa se apresenta e que não tem nada a ver com o conteúdo. A gente está falando com uma voz que é autorizada simplesmente porque ela parte de algum lugar. E tem uma outra lógica, que é uma lógica da demonstração do valor de um conteúdo. Uma autoridade construída a partir de um conteúdo. E essa é uma lógica que a gente procura construir antropologicamente, inclusive. Então, de um lado, a gente tem um conhecimento dogmático, que é imposto através de agressividade e através de uma lógica militarizada de reprodução de obediência. E, por outro, a gente tem a construção de uma construção de motivações morais da pessoa. Que uma coisa é você obedecer a uma ordem, outra coisa é você ter dentro de você os instrumentos para julgar por si próprio para onde que você deve ir, qual direção você deve tomar. Isso significa que você vai agir com base no que você sabe que é certo ou errado e que não é individualizado. Nós temos esses princípios presentes na sociedade como um todo. Bom, então quer dizer que é exatamente por isso que esse discurso de que bandido bom é bandido morto, a favor da pena de morte, é tão permeável na sociedade, né? E eu te faço vou te cutucar, quer dizer, bandido bom é bandido morto?
Que bandido é esse? Bom, depende da pessoa para quem você pergunta, né? Afinal de contas, se a gente perguntar para um certo segmento da sociedade, a definição de quem é bandido é algo muito amplo. Bandido é toda pessoa de quem você tira esses direitos que a gente atribui ao cidadão, né? O direito a um julgamento justo, o direito a ter a presunção de inocência, uma série de direitos conquistados, inclusive depois da ditadura, né? Que, afinal de contas, durante a ditadura, com o tratamento que se dava aos movimentos sociais e a partir de uma perspectiva que hoje a gente está ouvindo com a ideia de terrorismo, né, muito diferente daquela que foi conquistada com a Constituição de 88, né? A ideia de que você é inocente até que se prove o contrário é muito diferente, é oposta a essa lógica do bandido. Porque bandido e cidadão de bem, no final das contas, acabam formando polos de oposição nessa história. Por um lado, você tem as pessoas que estão julgando e, pelo outro, você tem essas sem as quais tudo estaria muito bem. Basta você eliminar o inimigo que você elimina o conflito. Essa lógica do combate, ela está muito presente, inclusive nas nossas próprias relações, né, Luísa? Sim, essa lógica do exército, né, ela está presente nas nossas relações, mas o lugar aonde elas se reproduzem, o lugar por excelência aonde isso surge e aonde isso está mais presente no Estado, é nas escolas de formação policial. É lá onde esses policiais aprendem com outros policiais como que as políticas de segurança pública sempre foram feitas no Brasil. E como você pode identificar e atuar a partir desse instrumento exclusivo. Como se essas políticas de segurança pública pudessem ser formuladas exclusivamente a partir desses órgãos, que têm uma única função e que, bem ou mal, estão desconsiderando todos os instrumentos de diálogo dos quais o Estado pode dispor. Quais são esses instrumentos? Olha, são instrumentos que a gente tem que criar a partir das maneiras que a gente tem para ouvir a sociedade. A escola, né, é um instrumento de segurança pública, Luísa? Ela pode ser. Afinal de contas, a gente vê, inclusive, algumas escolas militarizadas por aí, né? E aí a gente entra naquela oposição entre uma formação que leva uma pessoa a obedecer a uma ordem superior, a uma autoridade externa e a algo que não diz respeito à sua autonomia e à sua consciência individual, e, por um outro, uma formação pela socialização, onde, aos poucos, as crianças e os adolescentes vão percebendo como as pessoas são guiadas a tomar as suas próprias decisões e como elas devem agir na vida adulta. Como é que essa formação moral vai guiando pessoas que poderiam, no final das contas, formular essas políticas de gestão. Pois é, a escola, essa formação moral, porque assim, a sociedade a gente vai formando cidadãos na escola, quer dizer, porque essa é a questão, né? As pessoas, assim, é um problema, porque parece que as escolas formam seres obedientes, mas não formam cidadãos. É mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Que é aquele dilema do Tostines. O que você acha disso? Bom, uma coisa é a gente pensar se a escola funciona ou não. Outra é pensar que a única solução é a única solução que também se dá a todos os problemas de segurança pública na sociedade, que é militarizar. Não deu certo nas favelas, por que daria certo nas escolas? De uma certa maneira, isso é ignorar todos os problemas que a gente tem com os demais espaços de socialização que a criança frequenta. Se ela vem de um lar desestruturado, de uma vizinhança violenta e convivendo com uma série de conflitos que, bem ou mal, esses sim, que têm o potencial de romper os seus laços sociais, como é que a escola deveria expor para a criança e passar para ela um outro modelo completamente diferente fora da realidade dela? Como é que a gente pode formar cidadãos a partir de um único polo? Que essa é a questão. A gente pensar a segurança pública como uma maneira de conceber a organização social como um todo, e todos os espaços por onde o cidadão deve e pode transitar, realizando os seus ajustes, né? Que a todo momento nós estamos
aprendendo a lidar com situações novas. Afinal de contas, nós não repetimos a mesma conversa no bar, nós não repetimos a mesma conversa de telefone com a nossa mãe, com o nosso vizinho, nem com o nosso professor. Tem cidadão no Brasil? Há controvérsias. Do ponto de vista da polícia, né? A polícia trata todo mundo de o cidadão, o cidadã, né? Tem cidadão para a polícia? Tem cidadão no Brasil? A partir da lei, a gente pode dizer que existe. Mas cidadão, pela lei, deveríamos ser todos nós. E quando a gente separa, dentre os cidadãos, né, aqueles que têm todas essas características de bandido, né, onde a diferença vai desconstruir os seus direitos, e outros que têm o status lá em cima, lá no topo da pirâmide... Você está dizendo o seguinte, é favelado, é preto e é pobre, vai receber tratamento de bandido. É branquinho, mora na Zona Sul, é filhinho de papai, vai ser cidadão. É isso que você está dizendo? E o cidadão é o privilegiado. Então, como falar em cidadania se a cidadania não é para todos? Essa é uma no grande Brasil questão. Não é para todos. Não é para todos. E esse aparato de segurança pública é exatamente para conter esse grupo que não nasceu, que não deve ser tratado como cidadão? É isso? Bom, as políticas de gestão de segurança pública são voltadas para repressão, encarceramento e para o uso da força. Se a gente não pensa na gestão de uma formação cidadã, de uma formação que desconstrua esses preconceitos nos outros espaços de regulação social, é claro que a resposta vai ser sempre essa. Se a gente só pensa em segurança pública a partir do que o cara com uma arma pode fazer, a resposta sempre vai ser o uso da força. Agora, se a gente começar a pensar isso de uma maneira mais ampla, quem sabe não surgem outras soluções. Pois é. Você atuou e atua junto ao curso Tecnólogo de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense. Como é que você percebe a experiência? Porque, assim, é um curso voltado para pessoas se graduarem em segurança pública, como gestores de segurança pública, mas que atrai um contingente significativo de policiais, de bombeiros, de guardas municipais. Como é que você vê esse tratamento? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa falar como esse curso surgiu. O bacharelado em segurança pública presencial da Universidade Federal Fluminense foi o primeiro no Brasil formulado com uma base ampla em antropologia. São esses estudos etnográficos que pensam a segurança pública a partir da perspectiva da sociedade, que é o que a gente está conversando aqui. Diante disso, o MEC pediu a esse grupo que formulou esse curso que criasse uma versão semipresencial através do consórcio CEDERJ para formar os profissionais de segurança pública na ativa. E esse é o tecnólogo em segurança pública. Também oferecendo uma perspectiva diferente daquela que aparece nas academias de polícia. Dentro dessas academias você escuta a versão do Estado sobre como deve ser essas relações. É verdade que tem 800 horas de ordem unida para essas pessoas se formarem como policiais? Pois é. São 800 horas batendo continência e dizendo sim senhor e não senhor, é isso mesmo? Sim, essa formação tem base nessa disciplina do corpo e na obediência a ordens. E é muito diferente do que é oferecido nesse tecnólogo. O tecnólogo, né, e essas perspectivas, né, que vêm da sociedade, essas diferentes vozes que a gente usa para refletir antropologicamente sobre a segurança pública na perspectiva da sociedade, essa experiência é muito diferente e entra em confronto com a visão que esses policiais têm, tanto na sua formação como na prática. Porque existem os manuais, existe o dever ser e existe aquilo que todo mundo viu no Tropa de Elite, que quando chega na prática, os policiais aprendem com os outros policiais como as coisas devem ser feitas. E isso tudo está baseado numa lógica militar, numa lógica do combate, que não é o que eles veem nesse curso, que é uma perspectiva voltada para os direitos humanos. Então isso, né, esse curso, a partir do momento, e isso é uma política pública recente, né, que esse curso, que é um curso da universidade, autonomamente formulado pela universidade,
né, onde política pública nenhuma vai mexer de acordo com esses humores. Né? É assim, não está subordinado a governos, né? Exatamente. Nem a políticos. É um curso de graduação da universidade. Quando esse curso começou a servir de entrada para a Polícia Militar, aí a gente está vendo um novo ordenamento das hierarquias, porque antes você podia entrar pela escola de praças e pela escola de oficiais. Agora todo mundo tem que passar pelo tecnólogo. Passou a ser uma entrada única. Bom isso. Com uma outra perspectiva. E os resultados disso nós ainda vamos ver, porque afinal de contas tem 2 anos e meio que essa iniciativa começou e só agora nós vamos ver os primeiros formados, né, continuam atuando na sociedade, agora com essa outra perspectiva, né? E uma coisa que me passou aqui agora é o seguinte, né? A gente ficou muito chocado com as imagens de policiais militares e guardas municipais batendo em professor nas últimas greves que aconteceram, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no Paraná, São Paulo. E greve de professor, Luísa, é um problema de segurança pública? Olha, essa intervenção da polícia em todos os setores do Estado é problema de segurança pública? Acho mais interessante a gente perguntar se todo problema de segurança pública é caso de polícia. Pois é. Será que a polícia deveria estar lá para reprimir o professor ou para ajudar a manifestação a ser conduzida com segurança? O que será que serve melhor a um ordenamento social e ao exercício da democracia? Segurança e confronto são palavras completamente diferentes pelo que você está colocando, né? Ajudar a ordenar e bater e combater são coisas muito diferentes. São muito diferentes, todas elas dependem dessa formulação de políticas de gestão, de como elas são concebidas, o que reflete uma maneira da sociedade pensar e conceber esses conflitos, né? Quais são os conflitos que são autorizados e quais os que não são autorizados, que afinal de contas eles podem bater em professor, mas nas manifestações onde estava todo mundo usando blusa do Brasil, eles tiravam selfies com os policiais. Sim, é verdade. Quer dizer, a gente está aqui e eu não gostaria que as pessoas entendessem que a gente está falando contra os seres humanos e os trabalhadores, porque afinal de contas os policiais, né, são seres humanos, são trabalhadores, são pais de família e são pessoas que são treinadas para utilizar a força, né? É o braço armado do Estado, mas que são pessoas. Né? E é preciso investir nessas pessoas. Você é a favor da desmilitarização? Só para a gente fechar? Olha, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu imagino que mexer nessas hierarquias, nessas estruturas, certamente vai mudar alguma coisa. Agora, eu acho importante que se pense como isso vai ser feito e o que vai entrar no lugar. Sim, né? Tira a polícia e bota o quê exatamente, né? Pois é. Não adianta nada a gente tirar a polícia e continuar a ter uma concepção de repressão, de encarceramento e de uso da violência como a solução dos problemas, né, da sociedade. Luísa Aragon, antropóloga, tem pesquisado segurança pública no doutorado. Te agradeço grandemente, Luísa. Um prazer enorme estar aqui com você, viu?